Boa noite a todos, é com grande alegria que aqui estamos novamente nesse grupo, trazendo uma reflexão do Evangelho para a nossa noite. E hoje, em especial, gostaríamos de falar um pouco sobre o Reino dos Céus. Jesus, em diversas passagens nos Evangelhos, ele vem nos trazer parábolas, imagens, para tentar facilitar o nosso entendimento do que seria esse Reino dos Céus. Uma vez que a descrição seria muito difícil, então ele traz imagens. E uma dessas imagens que ele trabalha é a parábola do trigo e do joio, que nós falaremos nessa noite. Utilizaremos o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Primeiramente, é importante destacar que o joio e o trigo são duas espécies diferentes, mas muito semelhantes, principalmente nas primeiras fases do seu desenvolvimento. Então, não seria possível essa separação antes que ocorresse a produção do fruto das sementes. Então, é indicado nessa história que se esperasse a frutificação para que então facilitasse essa separação do joio e do trigo. Bom, essa parábola nos traz conteúdo para grandes reflexões e diferentes interpretações também. Então, alguns pontos que são importantes. O primeiro aspecto é com relação ao adversário ou o inimigo. Então, cada um de nós terá esse adversário, aquele que tenta nos separar do divino, que vai tentar dividir. E se nós pensarmos o que poderia ser isso na prática, nós podemos dizer que os vícios, os defeitos morais, os comportamentos que fogem à conduta evangélica seriam algumas das situações em que teríamos essa separação ou o afastamento temporário do Pai. Sabemos que muitos interpretam como sendo uma personificação do mal, como o diabo, enquanto uma unidade que se contrapõe a Deus. Mas, se nós refletirmos um pouco, perceberemos que, na verdade, ecoa dentro de nós como se fosse um mecanismo físico da ressonância, através do mal que eu carrego dentro de mim, em determinada condição exterior, a escolha pelo mal, a escolha contrária àquelas leis que o Evangelho nos traz. Então, esse adversário é tudo aquilo que nos afasta, que nos separa do caminho, que nos separa de Deus, ainda que temporariamente no nosso processo evolutivo. Por isso, devemos sempre estar atentos com relação a essa possibilidade de nos distrairmos durante a vida e termos o nosso coração semeado pelo adversário ou por aquilo que nos separa de Deus. Outro ponto importante
é com relação à colheita. Sabemos que essa colheita, ou término de uma era, seria o fim de um ciclo evolutivo que todos nós estamos passando. Nós, enquanto individualidades, temos esse ciclo evolutivo, essas fases de evolução, e também como conjunto sabemos que o nosso planeta está numa fase de transição para um orbe de regeneração. Um exemplo que temos nas obras é com relação ao livro Exilados de Capela, em que ocorreu o fim de um ciclo e que aqueles espíritos que lá estavam e que não conseguiram acompanhar a evolução do coletivo precisaram ir para outros orbes, como o nosso planeta, para que pudessem então resgatar esse atraso evolutivo, principalmente no aspecto moral. Então aqui se aplica esse término da era, tanto na questão individual, como um momento de mudança de ciclo de cada um de nós enquanto espíritos imortais, mas também poderia estar representando uma mudança de ciclo ou de era enquanto coletividade. O terceiro aspecto que é muito importante nessa parábola e tem uma forte aplicação nos nossos dias, é com relação a essa oportunidade que Agostinho já nos trazia, que os maus exercitam a paciência dos bons e que estes se esforçam por trazê-los ao bem. Então, o fato de nós convivermos com a diversidade, pessoas, de gostos, de inclinações, de tendências e também de virtudes, facilita o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento espiritual. É fácil, é só nós imaginarmos como seria um lar com várias pessoas iguais. Imaginemos então uma cidade ou uma sociedade com pessoas idênticas. Não teria graça nenhuma a vida, não teria condições de crescimento nenhuma, porque as virtudes e os defeitos, os comportamentos, os valores seriam semelhantes. Então, essa estratégia que Deus adotou de permitir essa interação entre seres espirituais de diferentes níveis em processos diferentes de evolução, traz essa grande vantagem de tanto aqueles que já estão trabalhando as virtudes, como o Santo Agostinho nos traz, a paciência, a resignação, a devoção, o sacrifício, de você dedicar para o outro, tanto quanto aquele que também pode conviver com esses seres que já estão um pouco mais adiantados e que acabam se dedicando para o nosso crescimento. Então, se nós pensarmos nos nossos espíritos de luz que passaram por essa terra, eles são sempre pequenos modelos, quando a gente compara com Jesus, que é o maior modelo e guia da humanidade, mas eles são pequenos modelos que nós deveríamos seguir, como Francisco Cândido Xavier, que traz para nós como que pode ser possível vivenciar o Evangelho em pleno século XXI. Então, embora muitas vezes a gente pense que estamos no lugar errado, às vezes na família, injustamente, a gente sabe que não é verdade. Cada um de nós está nesse planeta porque nós estamos realmente nesse espectro evolutivo que o nosso orbe suporta, e na nossa família, na nossa comunidade, no nosso grupo religioso, também estão as pessoas que nós precisamos conviver, tanto para aprender pelo exemplo dos outros, como também pela oportunidade de exercitarmos as virtudes com os outros. Também não podemos esquecer que cada um de nós é portador tanto de joio quanto do trigo em nossos corações. Em alguns aspectos podemos estar mais desenvolvidos do que em outros, mas ainda assim todos nós temos pensamentos, palavras e ações equivocadas quando avaliadas no aspecto evangélico em nossas vidas. Então também nós deveríamos buscar cultivar mais o trigo em nossas vidas e tomar muito cuidado para que não estejamos semeando joio em nossos corações. Então essa parábola também
teria uma outra interpretação, que isso seria o campo do nosso coração, em que nós temos o homem bom e o homem mau, e aí nós deveríamos fazer aquela luta, né, que Paulo nos fala do bom combate, em lutar contra o homem mau, ou de alimentar o homem bom, para que possamos apenas colher trigo na nossa lavoura. E o reino dos céus, então, ele entraria nessa imagem que Jesus nos cria para um melhor entendimento do que seria o reino dos céus, em que nós teríamos apenas trigo, ou seja, em que nós teríamos apenas pessoas que já conseguiram instaurar o reino de Deus em seus corações. Então essa seria a imagem, né, que Jesus está trazendo para nós. E nós sabemos que nas leis espirituais, semelhante atrai semelhante. Então eu vou atrair aquilo que eu vibro. Assim como nós temos amigos que escolhemos por questão de afinidade, também teremos, principalmente após o nosso desencarne, grupos simpáticos espirituais que continuarão a sua evolução fora da matéria. Porém, essa passagem ela não é muito clara com relação à localização. Por quê? Jesus fala e ele usa o termo celeiro, né, que no final o trigo então seria reunido, e nós entendemos aqui que seria essa questão da afinidade, da sintonia, no celeiro divino. E aí nós vamos recorrer a uma passagem de Lucas 17, no versículo 20 e 21, em que Jesus será mais específico, mostrando que o reino de Deus ele não é um local físico, não vem com aparência exterior. No versículo 21 ele fala: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então aqui fica mais claro que esse reino de Deus, ou reino dos céus, conforme nos narra Mateus, nesta parábola, se refere a um estado de espírito e não a uma localização. Então nós poderemos sintonizar com Deus, independente do local que estivermos. Nós poderemos usufruir de uma paz consciencial, da sensação e da presença divina em qualquer local que estivermos, assim como Jesus o fez enquanto aqui esteve na Terra. Em várias situações ele se referia que ele e o Pai era um. Portanto, esse reino dos céus seria muito mais uma questão de sintonia e de afinidade, aqueles que estão sintonizados com Deus, do que especificamente um local como um celeiro. Nós não necessitamos estar fisicamente, presencialmente, para desfrutarmos dessa conexão. Muito parecido com a rádio. Eu não necessito estar conectado ao equipamento transmissor, mas eu sintonizando na frequência em que é transmitido, eu consigo então estabelecer essa conexão e então vibrar pela sintonia da mesma frequência, no caso com Deus. E assim nós vamos finalizando esse nosso estudo, agradecendo a atenção de todos, a paciência e rogando ao Pai que possa nos dar uma semana de muita paz e muito amor.